Shalom, queridos, graça e paz. Vocês já ouviram falar sobre os Nicolaítas? É verdade, eles são citados apenas 2 vezes no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Mas por trás desse nome tem uma história muito interessante que eu quero compartilhar com você, mas só daqui a pouquinho, depois a gente roda a vinheta. Vem comigo. É isso aí, pessoal. Já estamos aqui de volta para falar sobre os Nicolaítas. São apenas citados 2 vezes. Eu quero compartilhar com você aqui o livro de Apocalipse, capítulo de número 2, que diz, lá no versículo 6, o Senhor aqui está falando aqui sobre a igreja de Éfeso, está aqui se agradando das obras e diz o seguinte: tens porém isto, que odeia as obras dos Nicolaítas, as quais eu também odeio. Então esse, digamos assim, é o texto-chave, o ponto-chave. Deus falando para a igreja de Éfeso: olha, vocês odeiam as obras dos Nicolaítas, eu tenho isso como agradável, porque eu também odeio as obras dos Nicolaítas. E quando Deus odeia uma coisa, isso me acendeu aqui uma lanterna de aviso de, opa, peraí, se tem alguma coisa que Deus odeia, eu preciso conhecer, eu preciso odiar isso também, até porque Deus está se agradando da igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso não estava tolerando, não estava aceitando, ela estava odiando as práticas dos Nicolaítas. Para eu entender um pouquinho quais são as práticas dos Nicolaítas, eu preciso compreender quem são os Nicolaítas de verdade. Bom, existem muitas correntes teológicas, mas tem uma que me agrada bastante, que é a corrente do Hipólito. Ele é um grande historiador do século II, século III, depois de Cristo, ou seja, 200, mais ou menos 300 anos depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nascimento e ressurreição de Jesus Cristo. Aparece esse historiador, um grande teólogo da época, um grande historiador da época, e que defende a seguinte tese, que está lá no livro de Atos, capítulo de número 6, para a gente compreender quem são e qual é a origem dos Nicolaítas. Em Atos, capítulo de número 6, diz o seguinte, a Bíblia Sagrada, está na tela aí. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós dessemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação. Olha só o que ele diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituiremos sobre esses, sobre esse importante negócio, versículo 4. Mas nós, preservaremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer, contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem muito cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, o Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram entre os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Gente, é muito interessante isso, O Nicolau, prosélito de Antioquia. Antioquia é conhecida como um lugar de aprendizado, de ensinamento, O povo de Antioquia, eles eram questionadores nos seus conhecimentos. Paulo fala sobre isso. E em Antioquia, nasce um homem chamado Nicolau, um homem que tinha algum feito, que tinha alguma fama, que exercia alguma influência sobre o povo,
Porque quando os apóstolos foram, né, interpelados a respeito de estar faltando a divisão da mesa, né, ou seja, as viúvas estavam sendo esquecidas, os órfãos estavam sendo esquecidos no partir do pão, então os apóstolos falam, olha, não é razoável que a gente largue a oração, o tempo da palavra, para se dedicar nisso. Vamos levantar 7 varões cheios do Espírito Santo, homens de Deus, para que eles façam. E ficou, né, pelo texto a gente consegue compreender, isso ficou responsável para que as pessoas apresentassem esses homens aos apóstolos. E aí os apóstolos receberam esses homens e puseram sobre as mãos, e eles se tornaram os primeiros diáconos. Né? Dentre eles, né, nós temos aí o Nicolau, né, o prosélito de Antioquia. E o que é prosélito? Né? Nós vamos pesquisar a palavra prosélito e ela significa alguém, né, novo convertido ou alguém que se converte a uma nova religião. Então, nós encontramos agora aqui um probleminha muito sério, que Paulo lá na frente ele vai falar, instruir Timóteo a respeito, né, da instituição do diaconato. Ele fala, olha Timóteo, não se precipita em colocar as mãos sobre neófito. Ou seja, quem são os neófitos? São aqueles que são novatos na fé, aqueles que não são experimentados na fé. Porém, lá no início, né, talvez Paulo tenha até falado com base nisso, a Bíblia não dá esses detalhes, mas lá no início os apóstolos, né, ainda começando a aprender, né, e aí quando a gente está aprendendo a gente erra, né, ou seja, eles deixaram primeiro a responsabilidade de apresentar os nomes para o ofício diaconal, ou para a unção diaconal, a separação diaconal, como você preferir chamar. Ele deixa que o povo faça isso, né? E o povo escolheram 7, dentre 7, talvez não fosse para ser escolhido, segundo o que defende o Hipólito, né? Um grande historiador, teólogo, né? Do século 2 e 3 depois de Cristo. Então, gente, esse Nicolau, ele então começa a defender algumas coisas que são contra a ideia, né, a filosofia, a ideologia cristã, né? E dentre essas ideias é a imoralidade, a bigamia, a poligamia, né, a imoralidade. E isso era defendido por ele. Talvez ele fosse alguém que tivesse se convertido ao cristianismo, mas que ainda não tinha fundamentos, não tinha base. Então é importante muito isso, porque Paulo agora, lá na frente, um pouco mais experimentado, já tinha alguns exemplos para se basear, ele vem instruir, como eu já disse, repito novamente, vem instruir a Timóteo dizendo, olha, não impõe as mãos em neófito, não coloque à prova aqueles que ainda não foram experimentados, que não têm uma caminhada sólida, diferente dos apóstolos naquele momento, início de caminhada, estavam aprendendo tudo do zero, estavam começando tudo, e aí vem a necessidade e coloca para o povo resolver, para que o povo apresentasse a eles. E quando apresento a eles, dentre 7, né, 2 se destacam ali bastante como diácono, amém, se tornam até evangelista, como Filipe e Estevão, amém, mas dentre eles ali estava esse Nicolau, que agora, né, era um homem que já era conceituado pelo povo, né, agora recebera a autoridade, né, do diaconato, a autoridade para serem reconhecidos como aqueles que oficiavam, né, digamos assim, na igreja de Jesus Cristo, no início da igreja, né, se torna uma pessoa importante, uma pessoa influente, e que lá na frente ele faz discípulos que começam a disseminar coisas erradas. Da onde? Dentro da própria igreja. É isso que é interessante, que você fica muito atento, é que a prática dos nicolaítas, né, aqueles que praticavam aquele pecado, eram considerados dentro da igreja os nicolaítas. Então os nicolaítas não é uma pessoa fora, não é uma nação fora, é alguém que está dentro da igreja, é alguém que frequenta a comunidade cristã, né, é alguém que está dentro da igreja de Éfeso, né, se infiltrando na igreja de Éfeso, mas a igreja de Éfeso está combatendo. Nós não aceitamos aqui os nicolaítas. A verdade é que hoje, dentro da igreja de Jesus Cristo, né, a igreja contemporânea, nos dias de hoje, nós temos visto muitos nicolaítas. Não só nicolaítas, mas muitos outros.
hoje se pode tudo. Hoje se infiltra o pecado dentro da igreja, como aconteceu no passado, não deixa de acontecer hoje. Imoralidades, casamentos que acontecem antes do propriamente dito do casamento em si, e muitas vezes a igreja vai fechando os olhos para essas coisas. E a igreja não pode fechar os olhos para o pecado. A igreja precisa, claro que não é expulsar aquele que está em pecado, mas a igreja precisa tratar aquele que está doente. A igreja precisa dizer, olha, eu amo a sua vida, mas a tua prática é errada. Eu amo a sua vida, ainda há salvação para você, nós vamos cuidar de você, mas não vamos aceitar isso. E a Bíblia diz que a igreja de Éfeso, ela odiava as obras dos nicolaítas. Então, amados, tudo começou aonde? Ou tudo começa aonde? Tudo começa com um erro. Um abismo chama outro abismo. A palavra de Deus nos ensina isso. Nós precisamos prestar muita atenção a quem nós, muitas vezes, temos consideração. Às vezes nós nos surpreendemos com o grau de instrução que era aquela pessoa, porque eu imagino aqui agora, conjecturando, que Nicolau, alguém que havia vindo para a igreja, convertido ao evangelho, mas que vinha vindo da Antioquia, que vinha vindo de um povo que é conhecido pela igreja como um povo estudioso, como um povo que se aplicava ao conhecimento. Então, Nicolau aparece, talvez eu fico aqui conjecturando, que as pessoas olharam para ele, homem inteligente, havia se convertido, estava naquele primeiro amor, mas ele ainda não tinha um fundamento, uma base cristã, uma experiência com Deus verdadeiramente. Então eu vou dizer uma coisa para você, a unção, ela nos capacita, mas a unção não nos converte. Uma coisa, e a gente sempre tem dito isso, ensinado, uma coisa é você fazer para a igreja e outra coisa é você fazer para Deus. Uma coisa é você ser aprovado por Deus, uma coisa é você fazer para Deus e outra coisa é você ser aprovado por Deus naquilo que você faz. Tem muita gente fazendo para Deus, mas tem poucas pessoas sendo aprovado por Deus. Eu quero ser aprovado por Ele. Amém? Que você seja aprovado por Deus. Não tenha pressa no teu chamado, não tenha pressa para ser ungido, para ser separado ao diaconato, para ser ungido a unção pastoral, evangelística, ou seja, qual for a unção que você desejar, há um tempo determinado para todas as coisas e com toda certeza para que esta unção lá na frente, ela ao invés de se tornar uma ferramenta de bênção, pode se transformar muitas vezes uma arma na mão do inimigo, como foi supostamente aí na vida de Nicolau. Queridos, como eu disse a vocês, existem várias linhas, várias correntes teológicas, mas por ser essa corrente do Hipólito, um grande estudioso, um grande teólogo, um estudioso da palavra, e por estar tão próximo ali, século II, século III, 200, 300 anos depois de Cristo, então ele estava bem perto dos fatos, As coisas haviam acontecido ali mais ou menos depois da morte de Cristo, então não havia tanto tempo assim, então para colher as informações, para a gente hoje é bem mais difícil, são 2000 anos que se passaram, mas quando este teólogo na época, ele estava simplesmente a em média 200, 300 anos depois de Cristo, onde as informações estavam mais claras e conseguiam chegar de forma, digamos assim, mais completa. Então, essa é a linha teológica que eu acredito. Qual é a linha teológica que você acredita? Para você, quem são os nicolaítas? Tem alguma coisa para acrescentar? Faz o seu comentário aqui, compartilhe com a gente. Eu não sou dono do conhecimento, eu sempre vou buscar informações. Eu quero compartilhar com você e também gostaria que você compartilhasse com a gente, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Guião, tá bom? Do Ministério Atos. Vou colocar aqui meu nome na tela. Eita. Se eu conseguir, agora foi. Aqui o meu nome, sou o pastor Guião do Ministério Atos, como eu disse, queridos. E é um grande prazer ter você aqui no canal com a gente, tá bom? Não deixe de deixar o seu grande like aí,
curtir o nosso canal, a nossa mensagem, para que a gente possa levar essa palavra para muitas outras pessoas. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Shalom.